Olá pessoal, nessa continuação aqui nós vamos falar agora exatamente das questões monetárias, tá? O que fez os adventistas se venderem. Então aqui nós vamos falar do lastro monetário do ferro. Eu quero dizer para vocês que, baseado no livro de Daniel do Popular, o sonho de Nabucodonosor, como muitas vezes já temos falado, ele se distribui exatamente em 5 períodos. Cada período desse tem um lastro: ouro, prata, bronze, ferro. O ferro no período europeu, ou seja, no período dos imperadores, 1260 anos, esse lastro se estende também para o período europeu. A mistura de barro com ferro é exatamente a união da Europa com os Estados Unidos da América do Norte, as duas bestas. Então nós vamos comentar aqui sobre esse assunto que é muito importante para que todos saibam. Os pés de barro misturados com ferro é uma simbologia que certa vez eu ouvi um pastor falando que isso era uma união que deveria ser feita sobre o casamento de Napoleão Bonaparte com Josefina. Tem nada a ver. Essa questão aqui do barro com ferro é porque se estendeu o período do lastro do ferro, se estendeu do tempo do Império Romano para o período europeu. Isso é, as riquezas, o comando monetário, o poder político, o poder religioso, ficaria tudo com o Papa. Foi aqui que houve exatamente algo que o povo não entende em nada, porque nesse momento há uma negociação entre o papado e luterano, o povo luterano, aonde ele passa o lastro monetário para o poder, digamos, maçônico, passou o poder religioso e passou também o poder político. E o Papa fica sem coordenação, mas isso tem um preço. O preço disso é que eles unificassem todas as doutrinas entre os deuses de Roma. Esse é o preço dessa passação de poderes. A besta passa esse poder exatamente para o protestantismo luterano. Não foi para o protestantismo de Al-Rushwa. E pelo outro lado, o protestantismo de Lutero passa um CNPJ isentando o sistema religioso que eles chamam hoje de protestantismo, isentando eles de impostos. Eles se dão o nome de filantrópicos, mas isso é tudo maracutaia. Então, caríssimo, essa é a Emeitiula, essa é a verdade do que aconteceu. E eu vou estender mais um pouco aqui dizendo para vocês que hoje o Papa, mesmo sendo um grão-mestre, maçom do 33º grau, que é o Papa, ele assumiu a posição novamente, tá? Derrubando o sistema maçônico político e assumindo o lastro monetário mais uma vez. Para isso ele levantou um governo que nunca foi governo, ele nunca foi político. Levantou esse homem chamado Donald Trump. Entre eles dois fizeram uma negociata, e assim o Papa pega o lastro monetário de volta e anuncia uma nova ordem mundial junto ele e o Trump. O que você está vendo lá no poder, um homem chamado Biden, esse homem é o resto, é só o restinho do sistema político maçônico. Está chegando o fim. Aqui no Brasil eles estão na maior briga aí, mas não vão conseguir nada, porque já caíram, já perderam o sistema SWIFT monetário deles. Hoje o Papa já tem o sistema QFS, que é o Banco Financeiro, todo coordenado, ele e o Trump, tá? Embora as pessoas não acreditem, mas Trump é o grande parceiro do Papa. São as duas bestas do Apocalipse que as pessoas não sabem. Essa organização está trazendo tanta melhoria para o mundo que as pessoas nem imaginam. Embora seja aparência, como diz
A profecia de Apocalipse 13:11. A besta que tu viu parece com o cordeiro, mas ela fala como o dragão. O dragão ali é a figura do Império Romano. O que foi que o Império fez? Matou o povo do Altíssimo por 1260 anos. Foram 1260 anos de morte. No final de Filadélfia, o que sobrou já estava enfraquecido, não tinha mais coragem para lutar, para defender a Emeitiúli. Foi aí que eles se venderam para o sistema luterano, tá? Sistema que se compra e se vende. Aí surge o adventismo na gestão de Guilherme Miller. Quem era Guilherme Miller? A história aí está regendo que ele era um maçom do 33º grau. E foi aí que a incorporação maçônica tomou conta do sistema religioso, porque a eles foram entregues pelo Papa. Então eles criaram exatamente para cumprir aquilo que estava na profecia, que ia acontecer. E aconteceu. Aí o mundo todo se maravilha seguindo o sistema da besta. A besta, ela está acompanhada com o quê? A besta de Apocalipse 13, verso 11, é exatamente o poder protestante. As pessoas não têm noção e fazem confusão. Então, a outra besta é o papado, esse é o governo mundial. É como ela botar uma coleira num cachorro e o cachorro tem a liberdade de andar, mas até onde? Até onde a corda permitir. Assim também é o protestantismo na mão do Papa. Dias atrás aconteceu algo que chamou a atenção de muita gente adventista. Pastores de renome, como Luiz Gonçalves e outros mais aí, perderam a credencial. Mas por quê? Se esses homens são homens de bem, homem que a igreja venera, mas perderam a credencial. Eu me lembro bem se eu não me engano, o Gonçalves, o Laírto também, e tem um outro também, um terceiro aí que por que eles perderam essa credencial? Foi a maior maracutaia para ninguém saber o porquê. Insinuaram até um adultério do Luiz Gonçalves, nada a ver. A esposa dele veio e defendeu na hora. Mas o que é que está acontecendo? Acontece que Luiz Gonçalves, tempos atrás, na gestão de outros papas, Luiz Gonçalves, por detonar o catolicismo, que isso era a coisa que eu gostava quando eu estava dentro da igreja adventista, para mim esse cara era um herói. Mas eu não conhecia o que eu estou conhecendo hoje. Então, ele detonava o catolicismo, era birrento em cima do catolicismo. E aí, o que aconteceu é que ele foi, já agora no governo do Papa Francisco, se não me engano, ou foi no anterior, ele foi chamado a atenção para parar com isso. E ele mudou alguns estudos, reformou alguns estudos, mas daqui a pouco ele se juntou aí com Ailton e outros mais, e aí começaram de novo a detonar. Esse Papa Francisco aí, ele é estupim culto. Ele mandou tirar a credencial deles, e as pessoas não sabem. O Papa, ele é o presidente do mundo inteiro, se vocês querem saber. Tá? Os Estados Unidos é o braço direito. Então, no poder protestante lá nos Estados Unidos, tem exatamente um homem que é obrigatório obedecer o que o Papa manda. Então, o Papa mandou tirar a credencial deles. Pode tirar, eu não quero nem saber não. E assim foi tirada. E a igreja adventista ficou tumultuosa, querendo saber o porquê. E é isso, é aquilo, e até agora ninguém falou o que foi. Mas foi isso exatamente, porque ele detonava o catolicismo. Eu quero dizer para vocês que a besta do Apocalipse, é o poder que emergiu da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte, é exatamente o braço direito do papado. Estão unidos os dois hoje para fazerem um grande trabalho. Trabalho esse é onde o mundo vai ovacionar essas duas bestas. Tá? O trabalho que eles estão fazendo é em cima dos 6 mandamentos. É beneficiando o próximo. Muitos não têm nem noção do que está acontecendo. Mas esse é o fator. Monetariamente, o papado tirou das mãos do protestantismo maçônico o poder monetário e fez uma reforma super especial, coisa de dar água na boca. Como nós falamos baseado em profecias, nós sabemos muito bem que haverá uma distribuição monetária em 209 países. Isso é fato, já está anunciado.
uma distribuição de renda para muita gente, riquezas virão para o planeta, né? A riqueza que estava acumulada simplesmente na mão da maçonaria, onde eles faziam o que bem queria, judiava com o povo. E por esse motivo, quando toda a população mundial se vê em estado de liberdade monetária, todo mundo tendo com que sobreviver sem tanta opressão, eles vão começar a agradecer a besta. Está lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, 3, verso 4. Quem, ó besta, quem se levantará contra ti? O povo vai ovacionar essas duas bestas. Mas Apocalipse 13, versículo 11 diz que a besta que tu viu, ela parece com um cordeiro. O cordeiro é símbolo do Salvador, mas ela fala como dragão. Ela vai guardar 6 mandamentos, mas 4 mandamentos pode esquecer. Esses 4 mandamentos é aqueles que são em prol do Criador. Nunca, jamais, Satanás jamais vai fazer uma coisa dessa. Ele vai guardar os 6 aqui de aparência, tá? O mundo vai passar por uma, digamos assim, por um crivo de purificação. Muitas prisões, muitas mortes de bandidos, daqueles que a pessoa não gostavam, mas na realidade é aparência. Nós temos aí situações que os maçons políticos estão criando. Já soltaram o bandido que foi julgado pela lei. 12 juízes julgou um bandido chamado Luiz Inácio Lula. Aí os juízes do STF tirou ele de volta, limparam, purificaram, para botar na política, para tentar de alguma forma não deixar o poder exatamente do governo papal tomar conta, porque eles já perderam o lastro monetário e agora vão perder o poder político. Já perderam, eles estão brigando aqui no Brasil. Bolsonaro está suportando na marra, o povo está suportando na marra esse poder do STF, que é um poder político, que eles brigam entre si o tempo todo, dizendo que estão fazendo política e judiando com o povo. Eles serão presos por crime contra a humanidade. Eles nunca fizeram bem à humanidade. Isso vai dar todo apoio para as bestas trabalhar com tranquilidade em cima do assunto. Então, muitos bandidos vão para a cadeia, outros vão para a guilhotina, para a cadeira elétrica. Vai dar um julgamento pelo Tribunal de Haia. Lá tem pena de morte. Então, queridos, isso é fato. Esse lastro monetário que foi de volta, tomado pelo Papa, vai fazer um sucesso muito grande antes da volta de Yahushua, tá? Não é de Jesus não, é de Yahushua. Não pense que é de Jesus. Então preste bem atenção. A penúltima ruptura foi do grupo de Yahushua em Yahushua Aleim, que eles chamam Jerusalém hoje, exatamente quando eles romperam com o Salvador Yahushua. E a última ruptura exatamente aconteceu em 1929 e hoje o Salvador está levantando um povo que não se compra e não se vende, que chama o pecado pelo nome, que não dobra nem para a direita e nem para a esquerda, para anunciar exatamente a união dos 144 mil, Apocalipse 7, verso 4. São esses que o profeta disse que ouviu o número dos que foram selados. Então, queridos, aqui está chegando ao final do sistema político monetário, que era exatamente do sistema maçônico protestante. Então, ele está derrubando agora, e eu vou dizer para vocês profeticamente, pode conferir. Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte: os 10 chifres que viste, quer dizer, a ONU, e a besta, o papado, esses odiarão a meretriz, quer dizer, o protestantismo luterano. Aí diz: comerão-lhe as carnes, farão devastada e a lançarão no fogo. Isso quer dizer, o papado vai confiscar todos os bens do protestantismo, tá? E mais, exatamente, ele vai lançar o cristianismo. O cristianismo é algo que foi lançado pelo próprio protestantismo para unificação. Mas como o Papa não quer tirar o nome de Jesus, ele vai dar um poder melhor ao cristianismo. Esse cristianismo vai exatamente ser decretado. Todo mundo é cristão.
Então, preste bem atenção. Está às portas de acontecer. Ele já tentou lançar o cristianismo no ano 2019, 2020, no dia 4 de maio, se não me engano, eu tenho até o documento aqui. Mas ele viu que não estava pronto ainda para isso. E assim ele deu um tempo, porque primeiro derrubou a maçonaria. E eu quero dizer mais para vocês. Por que tem uma briga na Ucrânia hoje, tem uma guerra? Porque lá é maçônico o sistema. Ou os maçons aceitam, ou então eles vão ter que viajar na maionese. O espetáculo está preparado para acontecer. Veja bem, segundo o nosso conhecimento, o papado não tinha o lastro monetário, mas eles tinham uma grande reserva de ouro lá no Vaticano. Só para tirar essa reserva de lá para os Estados Unidos, segundo o nosso conhecimento, foram 56 aviões de carga. Será que esse menino tem dinheiro? E é exatamente com esse dinheiro e muito mais que vai ter uma grande devolução, uma grande distribuição monetária para o mundo. E todo mundo vai ovacionar as duas bestas, tá? Vamos agora mostrar para vocês aqui um pouco das riquezas do sistema adventista luterano, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui com certeza é uma igreja lá no Silver Spring, né? Eu peguei algumas fotos aqui, não tão bem assim, dizendo assim, mas eu creio que essa daí é lá, tá? Na sede mundial dos adventistas lá em Silver Spring. Essa é a doutrina, esse é o sistema rico e abastado, todo custeado pelo governo. Por que eles não podem botar banca com o governo? Porque eles têm um CNPJ exatamente dado por César, que isentam eles de impostos. Todas as suas riquezas é do governo e o governo vai tomar. Cada patrimônio desse bonito que você está vendo aí será tomado pelo governo mundial, o Papa, tá bom? E ele vai fazer com que todos eles adorem, continuem adorando o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, porque virá um decreto. Eu quero dizer para vocês que é um povo sem, digamos assim, eles vão para um lado e a profecia vai para o outro. Por quê? Porque eles têm chorado, têm chorado com medo do decreto de compra e venda, aliás, com medo do decreto dominical. E as escrituras não citam em nenhum lugar, não achei até hoje, onde tem um decreto dominical. Eu sei que tem um decreto de compra e venda. Isso é fato, Apocalipse 13, tá? Mostra para nós. Mas decreto dominical foi em 321. Foi decretado pelo imperador Domingos Constantino, para que o mundo adorasse ele. Então, o pessoal estão viajando na maionese, pode ter certeza. Tiram o foco da emetiolho da verdade e se adaptam rapidamente na mentira. Isso é facilitar o trabalho das duas bestas, tá? O mundo vai ovacionar essas bestas porque elas têm condição monetária para dar para o mundo e estão distribuindo, pode ter certeza disso, tá? Nós vamos para outro vídeo porque esse já está muito longo. Até o próximo.